Oi, eu sou o Lorival Santana. Está começando mais um episódio do CNN Mundo. Aqui você ouve notícias sobre política, economia, meio ambiente, pandemia e tudo mais que acontece nos quatro cantos do mundo, com muita análise e depoimentos de quem vive os acontecimentos em primeira mão. No programa de hoje, carta convite da OCDE dá início formalmente ao ingresso do Brasil na Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico, que reúne os países mais avançados do mundo. Vamos analisar as implicações desse processo de adesão com a participação do secretário executivo do Ministério da Economia, Marcelo Guaranis, e do economista Otaviano Canuto, que lidou diretamente com esse tema. A Rússia diz que a resposta dos Estados Unidos às suas exigências é insatisfatória, mas que há espaço para continuar negociando. Enquanto isso, os russos deslocam mais soldados e armamentos para várias regiões na fronteira com a Ucrânia, e a OTAN também intensifica a ajuda militar para a Ucrânia e os aliados do leste europeu. A Omicron supera a Delta em número de mortes nos Estados Unidos, isso 2 semanas depois da explosão de casos. A nova variante é estatisticamente menos letal, mas como é muito transmissível e infecta muitas pessoas, acaba causando um grande número de mortes. A Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico, OCDE, enviou carta convite para o governo brasileiro para iniciar formalmente o ingresso do Brasil na organização. O Brasil solicitou a entrada em maio de 2017, ainda no governo de Michel Temer. O Brasil já cumpriu 103 dos 251 instrumentos técnicos que são requisitos da organização e pediu o reconhecimento do cumprimento de outros 50. A aprovação da OCDE para o início formal do processo foi atrasada nos últimos anos pela resistência dos Estados Unidos e de outros países em ampliar muito o número de participantes, que atualmente são 38. Como a Argentina tinha entrado com o pedido antes do Brasil, o governo de Donald Trump aprovou inicialmente a entrada da Argentina, mas não do Brasil. Foi o governo de Joe Biden que mudou de posição e aceitou a entrada de 6 novos países membros, 3 da América do Sul e 3 da Europa. São eles Argentina, Brasil, Peru, Romênia, Bulgária e Croácia. O secretário executivo do Ministério da Economia, Marcelo Guaranis, falou ao CNN Mundo. Eu comecei perguntando a ele o que falta de mais importante e de mais difícil para o Brasil cumprir todas as exigências da OCDE. São a reforma tributária ou a proteção do meio ambiente, por exemplo? Bem, a OCDE é um organismo internacional que atua na melhoria da governança global por meio da promoção do diálogo colaborativo para desenvolver e aprimorar as políticas públicas. É como se fosse um think tank que atua nos mais variados campos da política pública, definindo os padrões de boas práticas por meio das discussões realizadas em mais de 300 instâncias técnicas. Eles têm um acervo de 251 instrumentos legais, que nós chamamos de o aqui da organização, é o conjunto de regras da organização sobre os mais variados temas. Há mais de 20 anos, nós mantemos relacionamento intenso e mutuamente benéfico com a OCDE. O Brasil é o país não membro da OCDE a participar do maior número de instâncias, participamos de mais de 40, e a ter aderido ao maior número de instrumentos legais já da organização. Desses 251, nós já aderimos a 103. Por conta disso, em maio de 2017, como desdobramento natural até desse relacionamento que nós já tínhamos, e pensando num alinhamento das diversas políticas públicas, de melhores práticas de políticas públicas no mundo e com as reformas que já eram necessárias para o país, o país formalizou a solicitação para se tornar membro pleno da organização. Nós já éramos não membro com grande atuação, mas definimos que isso ia ser feito, pedir formalmente para virar um membro. A sessão da OCDE, além de ter sido referendada pelo governo Bolsonaro, foi mais do que isso. Ela virou, então, uma prioridade do governo, desde o primeiro instante do governo. O presidente Bolsonaro já disse que ele é importantíssimo, uma das nossas metas de política internacional, tornarmos um membro da OCDE. Tem muito a ver com esse nosso conjunto de reformas que nós precisamos fazer. Precisamos melhorar as nossas políticas, melhorar o nosso gasto, melhorar o ambiente de negócio. E o melhor caminho para isso é através desse processo de entrada como membro da OCDE, que a gente vai ter que revisar toda a nossa legislação perante esses 251 instrumentos. Essa solicitação da sessão, então, ela sempre foi vista como uma grande oportunidade da gente impulsionar as reformas necessárias, que são difíceis de implementação, posicionando o Brasil na direção das políticas públicas cada vez mais baseadas em evidências, mais racionais e mais eficientes.
Por isso mesmo, o que a gente adotou desde o começo? Mesmo com a demora na resposta para começar o processo, né, mandamos a carta em 2017, tornou prioridade forte de governo em 2019, mas só recebemos a resposta em 2021, nós adotamos a estratégia de adiantar o máximo possível o processo de convergência, pegando vários desses instrumentos e vendo o que a gente precisava fazer para aderir a esses instrumentos. Começamos então a fazer um trabalho para adiantar todo esse processo, para na hora que vamos começar o processo de acessão formal, como estamos começando agora, já estamos bem adiantados. Finalmente, então, dia 25 de janeiro, a OCDE decide nos convidar a começar o processo e os outros 5 países estavam esperando: Argentina, Peru, Bulgária, Croácia e Romênia. Mas, como eu disse, o Brasil está muito mais adiantado que todos os outros. Estamos avançando muito na adesão a esses instrumentos. São inúmeras as vantagens da acessão à OCDE, né? A gente passa a participar da definição dos padrões internacionais de políticas públicas, passamos a lastrear as nossas políticas das melhores práticas, como eu já tinha comentado. Aprendemos muito com a experiência dos demais países da OCDE na implementação de várias reformas. Passamos a acessar o acervo de dados sobre diferentes países, variados temas de interesse da gente. Temos maior inserção nas cadeias globais de valor. Temos acesso a maior volume de recursos para investimento no país. Tem vários fundos que têm seus recursos, grande parte dos seus recursos destinados a países da OCDE. Então nós passamos a fazer parte do destino desses recursos. Passamos a trabalhar uma maior qualidade regulatória, ou seja, melhoramos a regulação no nosso país. É uma melhoria do ambiente de negócios. Aprimoramos a forma de gastar recurso público. Melhoramos a governança pública. Para mencionar só algumas vantagens, né? São grandes oportunidades de fazer negócio de um modo muito mais fácil no país. Para a gente é muito importante destravar o investimento privado, permitir que tenhamos mais emprego e mais renda para os brasileiros. Eu perguntei também ao secretário executivo do Ministério da Economia se a redução das tarifas alfandegárias também é uma exigência e se ela é possível no contexto do Mercosul. Bem, na OCDE, o tema de comércio exterior conta diretamente com apenas uma declaração, que é a Declaration on Trade Policy, que é de 1980, da qual nós fazemos parte, o Brasil faz parte, e que anuncia que a determinação das partes de evitar medidas restritivas ao comércio e que distorçam a competitividade entre os países, assim como manter e aprimorar o sistema multilateral de comércio. A promoção dessas reduções tarifárias, reduções de tarifas de importação, não é uma exigência expressa da OCDE, né? No sentido que não está presente no instrumento legal da organização, na forma de uma recomendação ou de uma declaração. Mas é, obviamente, a abertura comercial, a remoção de barreiras comerciais, a promoção de um ambiente de negócio livre, de livre mercado e de um país integrado ao comércio internacional é um dos maiores e mais importantes princípios norteadores da organização. Nesse sentido, então, o alinhamento do Brasil às práticas do OCDE no âmbito comercial, inclusive a abertura comercial, é um dos aspectos objetivos mais relevantes para o sucesso do nosso processo de acessão, para se tornar membro pleno da organização, né? Em números, a tarifa média simples aplicada no Brasil a produtos do exterior é de 12,8%, tarifa de importação, frente à média da OCDE de 2,6%. Se olharmos para as tarifas aplicadas por categoria econômica, os grupos de bens em que a diferença da tarifa média no Brasil e da tarifa média dos países da OCDE é mais significante são os bens de capital. No Brasil, a média é 9,8% e nos países da OCDE de 0,4%. Os bens intermediários também, no Brasil a média de 7,2%, na OCDE de 0,8%, em bens de consumo, 12,1% no Brasil, frente a 2% no OCDE. É uma diferença muito grande, né? Tem muita proteção sobre o comércio no Brasil que a gente precisa reduzir para gerar competitividade, produtividade, produtos melhores, mais baratos para a nossa população. Em 2021, nesse sentido, o Brasil reduziu em 10% a tarifa de importação, imposto de importação, de quase a totalidade dos produtos. Foi a mais ampla redução tarifária promovida desde a criação da tarifa externa comum no Mercosul em 94. Nós fizemos uma redução transversal. Já tínhamos feito uma redução de 10% da tarifa de importação de bens de capital e de bens de tecnologia e informação e fizemos para todos os outros bens também essa redução transversal. Agora a gente estuda como podemos promover uma redução ainda mais ampla neste ano e, ao mesmo tempo, temos mantido conversa com os demais membros do Mercosul para fazer isso de forma permanente, né? Com a ajuda de todos os países do bloco, nós reduzimos a tarifa externa comum cada vez mais. Marcelo Guaranis também falou dos principais benefícios para o Brasil em se tornar membro pleno da OCDE. Ingressar nesse clube de boas práticas que é a OCDE é um processo longo, trabalhoso, que envolve extensa preparação. É um processo de acessão mesmo, como agora começaremos, pode durar de 2 a 5 anos, baseado na experiência dos outros países. Esperamos que o nosso seja o mais breve possível, porque nós já adiantamos muitos dos instrumentos. Como eu disse, já aderimos a 103 instrumentos dos 251 e já pedimos mais de outros 50 instrumentos, de adesão a mais de outros 50 instrumentos
que já mostra que a gente está muito adiantado na análise do nosso processo de verificação da nossa legislação perante a legislação, né, as regras, os instrumentos, diversos instrumentos da OCDE. Em 2017, a OCDE adotou o que eles chamaram de Framework for the Consideration of Prospective Members, né? A carta para entrada no clube. É um documento com critérios e informações para os possíveis novos membros que desejassem se habilitar a iniciar um processo de acessão. Esse convite foi aprovado, então, para o Brasil, agora, né, dia 25 de janeiro, e para mais outros 5 países, como eu já mencionei, Argentina, Peru, Croácia, Bulgária e Romênia. E foi um consenso, finalmente, entre 38 países membros da organização. Esse framework, ele aponta um misto de critérios relativos a estado de prontidão, alinhamento com os valores de relacionamento com a organização, quadro institucional e indicadores econômicos-chave do país candidato, para se analisar se o país pode se tornar membro ou não. Isso ainda é um conjunto de preparativos prévios para se habilitar e a ser convidado a iniciar o processo. Ou seja, tudo isso foi analisado para que o Brasil pudesse receber o convite no dia 25 de janeiro. A partir de agora, uma nova etapa se inicia. A OCDE vai estabelecer um roadmap com cada país, um roteiro para o processo de acessão, com a definição dos comitês que irão analisar tecnicamente a legislação, ou seja, cada comitê de cada tema vai analisar um pedaço da legislação, as políticas e as práticas do Brasil e vão definir um cronograma de trabalho. Quanto tempo durará essa análise, né? Em sequência, nós vamos apresentar para esses comitês o Initial Memorandum. É um documento em que nós vamos posicionar formalmente sobre cada instrumento legal da OCDE, né? A gente já fez um trabalho preparatório bem extenso, temos muita coisa já avançada disso, mas essas são as etapas formais daqui para frente. Levando em conta os instrumentos que nós já aderimos, que está em processo de adesão ou que nós já solicitamos adesão, estamos prontos ou não para aderir, é possível apontar que um dos maiores desafios para a acessão são de natureza tributária e financeira, de fato, e os sobre o meio ambiente e alguns relativos a setores específicos. Sobre os temas tributários e financeiros, a gente pode citar o desafio do atual processo de adesão aos códigos de liberalização dos movimentos de capital e de operações intangíveis. É um instrumento emblemático da organização, muito importante para a maior abertura financeira de um país. E a gente está na fase final de aderir a esses códigos, né? Foi um trabalho longo e agora a aprovação da lei cambial nos permitiu dar um passo extremamente importante. Inclusive, o ministro Paulo Guedes, na última semana, prévia à formalização do nosso convite, mandou uma carta informando: aprovamos a lei cambial e temos, inclusive, um cronograma para que a gente reduza a alíquota do IOF câmbio, que é um IOF que acaba penalizando a movimentação de moeda estrangeira com o Brasil, né? Até o cartão de crédito que nós usamos para fazer compras em viagens internacionais tem um IOF pesado de 6,38% e agora temos um compromisso de zerar essa alíquota nos próximos anos. E o alinhamento necessário sobre essas regras do código é muito importante, então, para a gente aderir ao código, e estamos trabalhando também no alinhamento sobre as regras de preço de transferência e num novo acordo para a tributação internacional. Muito desafiador, foi um trabalho longo feito pela OCDE e nós colaboramos muito com esse trabalho. Em relação ao meio ambiente, o Brasil aguarda a resposta da OCDE sobre essa licitação de adesão a 37 instrumentos. Tem um relatório da OCDE sobre o alinhamento do Brasil, os principais instrumentos na área de meio ambiente e avanços com relação a recomendações, que foi recebido em 2015 e foi recentemente publicado. Entre as principais conclusões do estudo estão que o Brasil desenvolveu uma legislação sólida sobre informações ambientais, água, gestão de resíduos e biodiversidade. Em muitas áreas, essa legislação corresponde e até vai além dos padrões da OCDE, né? A nossa regra até protege mais. O maior desafio é da implementação, colocar em prática essas disposições legais, garantir recursos financeiros e humanos suficientes e melhorar a coordenação entre os diversos níveis de governo. Na área da biodiversidade, o Brasil continua avançando nos instrumentos econômicos para gerar incentivo à conservação, né? Isso é uma coisa muito interessante. O Brasil já mostrou sua capacidade para efetivamente conseguir conter a perda de ecossistemas e controlar o desmatamento. A qualidade dos estudos técnicos e aprimoramento das regras de licitação tem contribuído ainda mais para o crescimento de energia renovável na matriz energética, que em 2019 correspondia a 21,7%, uma das maiores participações do mundo. Por fim, o Brasil fortaleceu sua estrutura de governança de gestão de recursos hídricos, no qual está alinhada à OCDE. E a lei ainda 14.026 de 2020, a lei de saneamento, fortaleceu a política sobre financiamento sustentável de serviços de água e saneamento. Isso é muito importante. Água e saneamento é um foco importantíssimo para a proteção do meio ambiente. O Brasil é extremamente atrasado na implementação do saneamento básico para a sua população e, depois de muitos anos discutindo, finalmente aprovamos a lei de saneamento, que é uma revolução para expandir o saneamento para a população em geral. Algumas dessas principais recomendações e pontos de atenção desse estudo foram no sentido de aprimorar as avaliações de impacto ambiental e a mitigação dos impactos, né? Melhorar a coordenação governamental e a integração de instrumentos ambientais no planejamento do uso da terra
aperfeiçoando a gestão de informações. É muito importante a gente avançar nessa parte ambiental, mostrando bem as nossas políticas, essas políticas que temos em diversos ministérios, e passar a comunicar cada vez melhor essa parte de política de sustentabilidade do Brasil. Nós recentemente lançamos o Programa de Crescimento Verde com essa intenção, melhorar a governança sobre as iniciativas de sustentabilidade e mostrar melhor para o mundo tudo que estamos fazendo. Por fim, existem ainda questões pontuais relativas a setores específicos, que são mais profundamente discutidas ainda, para a gente saber quanto de trabalho a gente vai ter. Em algumas indústrias específicas já tem um padrão protetivo maior no Brasil e a gente precisa avançar na análise junto ao OCDE de como desenvolver para poder nos tornar. Esses desafios são totalmente naturais do processo de convergência aos padrões da OCDE, São suplantáveis e são comuns a grande parte dos países hoje da organização. Então faz parte do processo mesmo. Grande parte dos instrumentos legais mais desafiadores estão em linha com as reformas já que nós estamos trabalhando. Nós desejamos implementar e, importantíssimo, que esse processo de acessão vai reforçar a necessidade de fazer reforma. Já fizemos muitas reformas, temos avançado muito na melhoria do ambiente de negócio, na desregulação, na desburocratização, na melhoria e controle de gasto público. Nesses últimos 3 anos, grandes políticas foram implementadas, desenvolvidas, coisas que estamos discutindo há anos, conseguimos finalmente aprovar, Lei das agências reguladoras, lei de saneamento, são exemplos claros disso, mas agora precisamos acelerar para nos tornar membro numa velocidade maior. Quanto mais rapidamente passarmos por esse processo, melhor vai ser para o país, que vai colher um ambiente de negócio melhor, mais atração de investimento, e isso traduz para o povo como mais emprego, mais crescimento, mais renda. Melhorar a condição de vida do brasileiro é o principal objetivo com esse processo de entrada na OCDE. Quem também analisa para nós a entrada do Brasil na OCDE é o economista Otaviano Canuto, que, como diretor do Banco Mundial e secretário de Assuntos Internacionais do Ministério da Fazenda, lidou diretamente com essa questão. Qual seria a vantagem para o Brasil de ingressar nesse clube de países ricos, como frequentemente se chama a OCDE? A OCDE deve ser vista como uma espécie de grupo de suporte. Eles servem, na verdade, as revisões pelos pares são para, digamos assim, ter certeza de que os membros, os pares, restringem as tentações de se desviar do caminho que foi considerado como razão de ser do pedido de adesão. É diferente de, por exemplo, o OMC. O OMC, o país faz concessões em troca de concessões comerciais dos outros. Banco Mundial e Fundo Monetário oferecem crédito em troca de comprometimentos, das condicionalidades. Na OCDE, só é sócio quem quer. Quem acha que adotar aqueles padrões são bons para eles próprios. Como eu acredito que seja o caso do Brasil, se nós olharmos historicamente, os países formadores da OCDE, eles têm um grau mais elevado de desenvolvimento econômico e de inclusão social, porque eles têm um certo conjunto de instituições e práticas de políticas que os levaram até lá. Então, se um país se aproxima desse quadro de instituições, em princípio é bom justamente para o seu crescimento e seu desenvolvimento social. Isso é muito mais importante do que o selo de ser membro da OCDE, que é bom porque reduz prêmios de risco, atrai investimentos externos, mas esse selo é apenas uma cereja no bolo, já que os ganhos verdadeiros vão ser oferidos a partir das instituições e das políticas que o país adota para ser um membro pleno. No ano passado, eu e o Renato Bauman, do IPEA, nós organizamos uma coletânea de artigos para a revista Tempo do Mundo, do IPEA, sobre o Brasil e a OCDE. E os contribuintes mostram lá a evidência de ganhos no comércio, na atração de investimentos externos diretos, na elevação da formação bruta de capital fixo e na aceleração do ritmo de crescimento de um produto, além de melhoras na qualidade da governança dos países. É claro que há riscos e desafios, não é nenhuma bala de prata, inclusive porque alguns países podem mimetizar, podem fingir, eles podem, na aparência, copiar os traços que sinalizam uma adesão, sem, na verdade, adotar o que efetivamente faz instituições políticas têm as características esperadas na inclusão. Se você acredita que as instituições e as políticas adotadas pelos formadores da OCDE estão por detrás do sucesso em termos de desenvolvimento e inclusão social que eles têm, esse também será o caso de um país que verdadeiramente adote as instituições para ser incluído. Em 2003, eu era secretário de Assuntos Internacionais no Ministério da Fazenda. Fui convidado para dar uma palestra na OCDE sobre a economia brasileira. E lá o secretário-geral de então, na verdade, me chamou à parte para mandar um recado. Porque o Chile tinha começado o processo de adesão e a turma da OCDE me pediu para passar o recado de que eles queriam mesmo era o Brasil, Isso é de 2003. Mas as condições não eram favoráveis na época. É uma pena porque nós, de certa maneira,
perdemos algum tempo de um processo de adesão ao CDE que, se eu estou correto, será bom para o Brasil. Ouvimos o Otaviano Canuto, que também foi diretor do FMI e hoje é pesquisador no Brookings Institute de Washington, falando diretamente de Potomac, no estado americano de Maryland. Nessa quarta-feira, o embaixador dos Estados Unidos na Rússia, John Sullivan, entregou a resposta por escrito do presidente Joe Biden ao presidente russo Vladimir Putin. O secretário de Estado americano Antony Blinken disse que o documento estabelece, entre aspas, um caminho diplomático sério, caso a Rússia decida não invadir a Ucrânia. O secretário de Estado disse que o conteúdo do documento foi compartilhado com aliados da OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, e que o presidente Joe Biden participou ativamente da elaboração desse texto. Antony Blinken acrescentou que a resposta à Rússia, aspas, reitera o que os Estados Unidos têm declarado publicamente por muitas semanas e, de certa forma, por muitos e muitos anos. O que significa que os Estados Unidos rejeitam as exigências de Putin de que a OTAN feche as portas para futuros candidatos, como a Ucrânia, a Geórgia, outros países da antiga União Soviética. E também rejeitam as exigências russas para limitar a presença da OTAN nos países do leste europeu, que estão ali mais próximos da Rússia. O chanceler russo Sergei Lavrov e o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disseram que o documento entregue pela Casa Branca não responde às principais preocupações da Rússia, mas abre espaço para conversas sobre preocupações secundárias. Portanto, embora não haja motivo para otimismo, os russos dizem que as conversas vão continuar e que haverá em breve uma nova reunião entre o chanceler Sergei Lavrov e o secretário Antony Blinken. A ministra das Relações Exteriores da Alemanha, Annalena Baerbock, disse nesta quinta-feira ao Bundestag, o parlamento alemão, que o governo da Alemanha está elaborando um forte pacote de sanções contra a Rússia em caso de invasão da Ucrânia, e que ele inclui a não entrada em operação do recém-construído gasoduto Nord Stream 2. O gasoduto ainda não entrou em operação porque a agência reguladora alemã ainda não aprovou, mas agora existe esse elemento político e a Alemanha então aderindo a esse pedido dos Estados Unidos, atendendo a esse pedido dos Estados Unidos para não permitir a entrada em operação do Nord Stream 2, que duplicaria o fornecimento de gás para a Alemanha e também aumentaria esse fornecimento para toda a Europa, em que já consome aí 40% do gás consumido na Europa vem da Rússia. Isso tende então a aumentar com esse novo gasoduto. Mas os Estados Unidos então querem segurar esse fornecimento como uma ameaça à Rússia, um desestímulo para a Rússia não invadir a Ucrânia. E os Estados Unidos ofereceram alternativas de fornecimento de gás e petróleo para a Europa, vindas do Oriente Médio, do Norte da África e da Ásia. Posições assumidas nos últimos dias pela Alemanha em relação à Rússia preocuparam os aliados. O governo alemão impediu o envio de canhões de origem alemã da Estônia para a Ucrânia. E a ministra Annalena Baerbock disse que a resistência alemã a enviar armas que possam ser usadas numa guerra tem raízes na história. E mais, o comandante da Marinha Alemã, Kai-Achim Schönbach, teve de renunciar depois de afirmar que a Crimeia, aquela que foi anexada pela Rússia, pertencia antes à Ucrânia, anexada em 2014, não voltará para a Ucrânia. Isso é um fato, mas pega mal uma autoridade dizer isso em público. E ele diz também que o Vladimir Putin merece respeito. Bom, mas a Alemanha vem assegurando os aliados de que está firme nas sanções econômicas. Quando a Annalena Baerbock esteve em Moscou na semana passada, ela disse ao lado do Sergei Lavrov, chanceler russo, que quando um país não cumpre as regras, é preciso adotar sanções, mesmo adotar medidas, mesmo que elas tenham um alto custo econômico. Porque as empresas alemãs
tem muito relacionamento com as empresas russas, com o mercado da Rússia. Então há sim essa preocupação do impacto econômico dessas sanções sobre a Alemanha e outros países europeus. O chanceler chinês Wang Yi conversou com o secretário de Estado americano Antony Blinken pelo telefone sobre a crise russa. Wang Yi argumentou que a segurança de um país não pode ser garantida às custas da segurança de outros países e que segurança regional não pode ser garantida com o fortalecimento ou com a expansão de blocos militares. Essas palavras são um claro alinhamento com as posições da Rússia. Bom, enquanto as peças do tabuleiro diplomático se movem lentamente, se é que estão se movendo, no campo militar a movimentação é frenética. Paraquedistas russos desembarcaram na quarta-feira na Belarus, que está ali na fronteira com o norte da Ucrânia. Caças Sukhoi Su-35S, que são de última geração, vão chegar nos próximos dias na Belarus. Assim que chegarem, as tripulações então vão entrar em ordem de combate, supostamente para testar o sistema unificado de defesa da Belarus e da Rússia. No dia 21, unidades de tanques, veículos blindados e artilharia autopropulsionada chegaram à Belarus, assim como 2 divisões de sistemas de mísseis antiaéreos S-400 Triumph SAM da Rússia, que ficam estacionados normalmente no extremo leste da Rússia. Esse é um aspecto importante. Tropas russas que ficam estacionadas no leste da Rússia, inclusive na fronteira com a Coreia do Norte, foram deslocadas para o ocidente da Rússia, para o oeste da Rússia, na fronteira com a Ucrânia. Essa é uma situação um pouco insustentável no tempo, porque a Rússia está desguarnecendo o seu flanco leste para botar essa pressão sobre a Ucrânia e sobre o ocidente. No domingo também chegaram a Belarus militares e equipamentos russos sobre os quais não foram fornecidos detalhes. A Rússia anunciou também exercícios e verificações de preparação de forças russas na Transnistria, ali na Moldávia, na fronteira oeste da Ucrânia, onde a Rússia tem 1.500 soldados, e ali um paiol de 22 mil toneladas de equipamento militar. É o maior paiol militar da Europa. Também na Crimeia, que fica ao sul da Ucrânia, onde está a base naval de Sevastopol, unidades de infantaria de deslocamento rápido estão de prontidão. Ao leste da Ucrânia, a Rússia tem, você sabe, 100 mil militares. E navios russos fizeram um treinamento com navios chineses no Mar da Arábia. As Forças Armadas russas divulgaram um vídeo de equipes que operam mísseis de curto alcance entrando em posições de campo. Em poucas horas, oficiais anunciaram que unidades de aviação do Distrito Militar Sul e da Frota do Mar Negro treinariam juntas. E mais de 60 caças bombardeiros deveriam participar do exercício. Tudo isso para mostrar a capacidade de mobilização das forças russas. Mas, de acordo com os ucranianos, as tropas russas que estão na fronteira leste da Ucrânia demorariam entre 1 e 2 semanas para ficar prontas depois de receber uma ordem de invasão da Ucrânia. Os Estados Unidos colocaram de prontidão 8.500 militares para serem deslocados para os países membros da OTAN, no leste europeu, em caso de uma invasão da Ucrânia pela Rússia. O Pentágono acrescentou que também pode reposicionar alguns dos 64 mil soldados que ficam estacionados permanentemente na Europa, se necessário. Mas funcionários americanos disseram que não há planos de aumentar a presença militar dos Estados Unidos na Ucrânia. Hoje, aproximadamente 200 soldados americanos, 200 militares americanos estão treinando e assessorando as forças ucranianas. O governo americano intensificou outras formas de assistência. No aeroporto internacional Boris Pillen, perto de Kiev, na terça-feira foram descarregados cerca de 300 mísseis da classe Javelin, armas de assalto multiuso. Esses mísseis da classe Javelin servem para destruir tanques. Também armas de assalto multiuso lançadas do ombro e destruidores de bunkers vindos dos Estados Unidos. Enquanto acompanhava o desembarque, a principal diplomata dos Estados Unidos na Ucrânia, Kristina Kivyan, alertou a Rússia de que as tropas ucranianas estão, aspas, bem equipadas e prontas. A União Europeia anunciou planos de dar ou emprestar mais de US$ 1 bilhão e 300 milhões de dólares para a Ucrânia comprar armamentos. A Dinamarca anunciou o envio de uma fragata para o Báltico
e de 4 caças F-16 para a Lituânia, um dos países do Báltico. A Espanha despachou um navio varredor de minas e uma fragata para se juntar às forças da OTAN nos mares Negro e Mediterrâneo. Uma fonte do governo espanhol me disse que esse envio desses 2 navios já estava previsto. Faz parte do calendário da OTAN. A Espanha também estuda enviar caças para a Bulgária. A Holanda vai enviar 2 caças F-35 para a Bulgária em abril. Esses caças são de última geração. A França está considerando enviar militares para a Romênia. Tem um problema nesse timing aí. Além do que eu já mencionei bastante aqui, a formação do gelo na fronteira entre a Rússia e a Ucrânia e entre a Belarus e a Ucrânia, que são regiões pantanosas e que dificultam o avanço dos tanques russos, também tem uma outra questão, que é a seguinte. A China vai realizar agora entre os dias 4 e 20 de fevereiro os Jogos de Inverno de Pequim. Muitos analistas acham que o Vladimir Putin não ia querer contrariar o Xi Jinping, criando um fato dessa relevância, um conflito armado na Europa, no período dos Jogos de Pequim, que ia distrair totalmente a atenção do mundo. Se a Rússia não está pronta para uma incursão até o dia 4, como parece ser o caso, embora essa seja uma questão ainda a ser discutida, é possível que o Putin esteja mirando depois do dia 20 de fevereiro. Mas isso é pura especulação, é uma hipótese de cenário apenas. A variante Omicron superou a Delta e atingiu o maior número de mortes em um ano nos Estados Unidos. Seguindo o padrão do vírus, 2 semanas depois do pico de casos, veio o pico de mortes. É isso. As pessoas se contaminam, aquelas que ficam graves, 2 semanas depois, em geral, vêm a morrer. A média de 7 dias para as mortes por Covid atingiu 2.258 por dia na terça-feira. Isso é 1.000 a mais do que a contagem diária de mortes 2 meses atrás, segundo dados da Universidade Johns Hopkins. Esse é o maior número de mortes nos Estados Unidos desde fevereiro de 2021, quando o país estava saindo da pior onda do inverno passado. A Agência de Saúde sueca decidiu não recomendar vacinas contra a Covid para crianças de 5 a 11 anos, argumentando que os benefícios não superam os riscos. A Britta Bjorkholm, diretora da agência, explicou o seguinte, abre aspas, com o conhecimento que temos hoje, com baixo risco de doenças graves para as crianças, não vemos nenhum benefício claro em vaciná-las. Ela acrescentou que a decisão pode ser revista se a pesquisa mudar ou se uma nova variante mudar a pandemia. Crianças em grupos de risco já podem tomar a vacina na Suécia, então isso se refere a crianças que não têm nenhuma comorbidade, nenhum problema de imunidade. Bom, você sabe, mais de 30 países estão vacinando crianças de 5 a 11 anos contra a Covid, incluindo os Estados Unidos e a Europa, além do Brasil, é claro. Um grupo de militares derrubou o presidente Roch Kaboré em Burkina Faso, no noroeste da África. Os militares dissolveram o gabinete de ministros e o parlamento, suspenderam a Constituição, fecharam as fronteiras e decretaram toque de recolher. Eles prenderam o presidente e criaram uma junta militar para governar o país, liderada pelo tenente-coronel Paul-Henri Sandaogo Damiba. A justificativa foi a deterioração da situação de segurança que ameaça os fundamentos de nossa nação e a manifesta incapacidade de unir os burkinenses e lidar com a situação. Isso, claro, entre aspas, num pronunciamento na televisão. O presidente Kaboré, deposto, divulgou um comunicado no qual informou a sua renúncia. Esse golpe militar em Burkina Faso segue o mesmo padrão do que aconteceu no Mali há 1 ano e meio. E a causa é a mesma, o avanço do jihadismo nessa região do Sahel, que é a região intermediária entre o deserto do Saara e a África subsaariana. Esse avanço do jihadismo, que aliás eu cobri no Mali em 2012, tem criado uma onda de revolta popular que está fomentando esses golpes militares. Esses golpes têm um apoio, ao menos parcial, da população por causa desse ambiente de insegurança.
Este foi o terceiro golpe militar na África Ocidental no último ano e meio. Além do Mali e do Burkina Faso, também a Guiné-Conakry sofreu um levante no dia 1º de outubro, mas no caso, a causa foi a intenção do presidente deposto Alpha Condé de permanecer no poder além dos 2 mandatos previstos na Constituição. Isso provocou inúmeros protestos de cidadãos que foram duramente reprimidos e daí então o golpe. Há promessas de realização de eleições na Guiné-Conakry. Portugal realiza eleições para o parlamento nesse domingo. Olha, pela primeira vez, 2 sondagens apontam ligeira vantagem para o maior partido da oposição, o Partido Social Democrata, que é de centro-direita. A diferença em relação ao Partido Socialista, nessas pesquisas, é de menos de 1 ponto percentual. Se concretizar uma vitória do Partido Social Democrata, os socialistas deixariam o poder onde estão desde 2015. Mas vamos ver, a diferença ainda é muito pequena e pode haver também negociações para uma coalizão. Vamos aguardar os resultados da eleição neste domingo. Nos Estados Unidos, o juiz da Suprema Corte, Stephen Breyer, deve se aposentar em junho. E isso vai abrir caminho para o presidente Joe Biden cumprir uma promessa de campanha, que é nomear uma mulher negra para a Suprema Corte. Essa nomeação não vai alterar a composição do tribunal. Hoje são 6 juízes conservadores e 3 liberais. O Breyer é um dos 3 liberais. O Biden deve colocar outro liberal. Aos 83 anos, Stephen Breyer é o juiz mais velho da Corte Suprema. Ele foi indicado pelo então presidente democrata Bill Clinton em 1994. E aqui termina este episódio do CNN Mundo. Não deixe de assinar o programa em seu agregador de podcasts favorito para receber uma edição nova cada sexta-feira a partir das 10 da manhã. Obrigado pela companhia e até a próxima. Com a apresentação de Lorival Santana, este podcast foi produzido pela Maremoto para a CNN Brasil. Pauta, apresentação e produção, Lorival Santana. Pesquisa de sonoras, Lucas Scherer. Edição e sonorização, Nathan Kleiman. Coordenação geral, Paula Weinberg e Felipe Gomes. Coordenação de produto, Verônica Schneider. Coordenação editorial, Diego Toledo. Você também pode ouvir o CNN Mundo no site da CNN Brasil. E aproveite para conhecer os nossos outros programas em áudio. Acesse cnnbrasil.com.br/podcasts.